Pedro Campos, chegando aqui no Jornal Gente. Rádio Bandeirantes, Band News TV, aplicativo Band Play. Você pode nos acompanhar onde quiser. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Vamos seguir falando de segurança pública, então, já que você deixou o gancho aí, porque ontem nós tivemos, claro, uma grande preocupação com o que estava acontecendo no Equador. Essa preocupação é crescente porque o país vive hoje uma guerra contra as facções criminosas. São 22 facções criminosas atuando no Equador. País próximo aqui a nós, que tem condições muito parecidas em alguns aspectos e claro que isso nos remete, como nós fizemos ontem aqui no Jornal Gente, uma comparação sobre o que está acontecendo no Equador, sobre o que acontece em outros países próximos ao Brasil, aqui na América do Sul e também na América Latina. As comparações, elas são inevitáveis, né? Porque, afinal de contas, o crime, ele tem características muito semelhantes e o crime se desenvolve da mesma maneira. A questão é como cada país enfrenta o crime organizado e também essa marginalidade crescente, que muito preocupa os brasileiros que cá estão. Por quê? Por que o país chegou a esse ponto, né? Nós corremos o risco de chegar a essa situação. Vamos lá, o combate ao crime, né, aqui no Brasil, ele tem mostrado sinais de muita falha. Nós estamos observando ao longo do tempo presos que conseguem benefícios de uma maneira muito fácil. Bandidos que saem da cadeia depois de pouco tempo nas ruas, presos pela polícia, pouco tempo dentro da cadeia, eles conseguem retornar rapidamente à plena liberdade e alguns deles beneficiados por próprias decisões. Não são quadrilhas que invadem presídios para recuperá-los, não. O que nós temos hoje colocado aqui no país são decisões judiciais, brechas na legislação que permitem a saída de presos. Vamos lembrar alguns episódios. A dama do tráfico, lá do Amazonas, que foi recebida por integrantes do alto escalão do governo federal na capital federal. Bandido, vocês viram aí ontem, hoje, nas redes sociais, recebendo cafezinho de juíza na audiência de custódia. E a vítima também recebeu o mesmo tratamento? É a pergunta que fica. Bandido que sai da cadeia beneficiado por decisão do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu tô falando, vou dar nome aos bois, do André do Rap, um dos criminosos mais importantes do país que tá foragido. Depois de ter sido pego pela polícia, empenho nessa operação para colocar na cadeia um bandido perigoso, vem a Justiça, o ministro do Supremo Tribunal Federal e em uma decisão monocrática decide libertar o André do Rap, que dias depois a decisão foi reformada, é claro, pelo Supremo e agora ele é foragido, mas é tarde demais porque ele já está aí à solta. E não contente com isto, a Justiça brasileira devolveu o helicóptero do André do Rap por conta dessa situação. Ele tinha um helicóptero para o tráfico de drogas, esse helicóptero foi devolvido para o bandido por decisão judicial. Também vocês acompanharam tudo isso. Agora, nas mais recentes saídas temporárias, nós tivemos o quê? Bandidos do crime organizado, do Comando Vermelho lá do Rio de Janeiro, que foram liberados na saída temporária, sem o mínimo exame a respeito da periculosidade desses criminosos. Enquanto isso, outros países tratam a violência de forma diferente. Vejam o exemplo de El Salvador. Nós podemos até questionar aqui as questões ligadas à liberdade, de medidas que foram tomadas, mas verdade seja dita, a violência despencou. A população está aplaudindo o presidente que agora vai disputar a reeleição nesse ano de 2024. Uma queda nos índices assustadora e, claro, exemplar para países que queiram seguir na mesma toada e punir quem comete crimes. Vejam só, o país criou um presídio para 40 mil presos. O que ele fez, o presidente de El Salvador? Botou na cadeia bandido perigoso. O que aconteceu do lado de fora? A população vivendo em paz, a economia voltando a girar, o turismo voltando a acontecer no país que não é mais perigoso, empresas multinacionais se instalando no país, a economia melhorando. Por quê? Porque se decidiu a política de combater criminoso. O criminoso é na cadeia.
Criminoso tem que ser preso e tem que ser punido por isso. Tem que ficar dentro do cárcere, longe do convívio em sociedade. Nos Estados Unidos, vamos pegar mais um exemplo dessa semana, para não falar só dos países que estão mais próximos aqui e também trazer como referência, né, estados americanos que punem a violência de uma forma exemplar. O que aconteceu com aquele criminoso que estava na audiência e pulou em cima da juíza quando ficou descontente com a decisão que foi tomada de não ser arbitrada uma fiança para o caso dele? Ele voltou para o tribunal dias depois. Como que ele voltou para o tribunal? Algemado nos pés, nas mãos e também com uma máscara, para não falar focinheira aqui, porque ele oferecia risco, mostrou a periculosidade que tinha. Então o país trata com a devida cautela cada um dos seus cidadãos. Aqueles que são perigosos precisam ser tratados dessa maneira. Agora, aqui no Brasil, o sujeito rompe a tornozeleira eletrônica, não acontece absolutamente nada. O máximo que acontece com ele, a polícia vai lá, prende e ele fica preso mais alguns meses. O sujeito debocha da cara dos juízes, como aconteceu ontem aqui em São Paulo durante a manifestação contra a tarifa do metrô que subiu no começo do ano. Uma manifestação que poderia ser legítima. Muita gente foi lá em paz protestar e tem o direito de ir protestar, desde que não interrompa aí a vida de ninguém, não traga prejuízo para o trânsito, não saia depredando nada. A polícia prendeu ontem em São Paulo 13 integrantes de um grupo. São 7 maiores e 6 menores que foram apreendidos, levados para a delegacia. Hoje vão passar por audiência de custódia e não tenham grandes expectativas. O que eles estavam fazendo na manifestação? Eles tinham o quê dentro das mochilas? Primeiro, que estavam encapuzados. Segundo, que tinham facas, isqueiros, tesouras, canivetes, porrete com prego. Pior que isso, em garrafas plásticas, gasolina, álcool, um gás que não foi identificado ainda pela polícia, que vai ser determinado pela polícia científica em exame realizado hoje. E qual é a intenção desses manifestantes com todo esse aparato dentro das suas bolsas? Fez muito bem a polícia de levá-los para a delegacia para que eles possam ser fichados e a justiça possa, de alguma forma, julgá-los ali pelo que eles pretendiam cometer. Não aconteceu nada, mas se a polícia não tivesse feito essas prisões, nós hoje talvez estivéssemos aqui lamentando episódios de violência. Até mesmo para assegurar o direito daquele que foi ao centro de São Paulo com o objetivo legítimo de protestar apenas, sem promover arruaça, interdições e tudo aquilo que tem um bando aí orquestrado, uma massa de manobra colocada para provocar o caos, né? Então, precisamos entender como estamos tratando a questão da violência. Eu dei alguns exemplos aqui, mas tem muito mais para a gente discutir, é claro, para mostrar que sim, se as coisas no Brasil não mudarem, nós corremos sim o risco de vermos algo semelhante por aqui e isso, com certeza, todos nós não queremos.